Olá, hoje a nossa página de franquias tem uma convidada muito especial, a advogada Melita Novoa Prado, que é sócia fundadora do NPMP, Nova Prado Maciel Pinheiro Advogados, um dos escritórios mais importantes do direito no franchise e varejo do Brasil. Com mais de 40 anos de experiência, por incrível que pareça, é advogada de algumas das mais importantes franqueadoras brasileiras e instrutora autorizada da Associação Brasileira de Franchising, a ABF. Ela está aqui hoje para falar, principalmente, do lançamento da terceira edição do livro Franchise na Alegria e na Tristeza, pela editora VA Books. Revista e ampliada, a obra foi atualizada com a Lei de Franquias de 2019 e apresenta conceitos atualizados. Bom, Melita, muito obrigada, né, por me receber, né, nessa sua agenda sempre tão cheia, e é um prazer falar com você novamente. Não, o prazer é meu, Daniela. Eu estou sempre à tua disposição, que for para falar de franquia, eu tô por aqui. Pois é, menina, 40 anos de experiência, como assim? Então, eu queria começar... Passa. Né, o tempo passa muito rápido. Né? Como que veio essa questão das franquias? Porque há 40 anos, o Brasil já era um mercado, né, já tinha franchise, mas era muito diferente do que é hoje. Não, era... eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre trabalhei assim desde o primeiro ano da faculdade, e eu fiz muito contencioso. E teve uma época que eu me cansei de briga e falei, olha, eu vou começar a me dedicar no empresarial. E aí um amigo meu, que ele viajava muito, ele comentou comigo, olha, Mel, você não sabe, franchising é a último, né? Na verdade, é o que mais estão falando. Fronteira. Nos Estados Unidos. Esse negócio vai chegar no Brasil, por que você não começa a estudar, não sei o quê? Aí eu falei, bom, naquela época não tinha internet, não tinha nada, eu comecei a ir para a biblioteca, né, lá da faculdade, para dar uma estudada e entender o que tinha de franchise, porque, né, na faculdade eu não tinha tido nenhuma aula de franchise. E aí eu fui e comecei a escrever. No que eu comecei a escrever sobre franquia, os meus artigos começaram a ser publicados na Gazeta Mercantil e no Estadão, e aí eu fui procurada para fazer parte da BF. Olha, estamos constituindo a BF, você não quer vir aqui entender o que a gente está fazendo e ajudar? E aí eu comecei a trabalhar, a ser voluntária na BF. E aí eu conheci o Paulo César Mauro, que é da Global Franchising, ele me convidou para trabalhar com ele e com a Celina Kochen, e eu fui ser estagiária dos dois. Eu larguei o escritório de advocacia, na época eu era recém-casada, meu marido falou, você não está feliz, vai fazer o que você gosta. E aí eu comecei a trabalhar com eles. E lá eu aprendi tudo, né? Eu aprendi muita coisa, seleção, aprendi treinamento, eu fazia manual, inclusive a parte jurídica, porque não tinha nada, a gente se baseava no que acontecia nos Estados Unidos, né? A gente não tinha ainda uma referência. Mesmo as marcas que eram franquias não eram constituídas juridicamente como franquia. Elas trabalhavam com 3 contratos: contrato de licença de uso de marca, contrato de transferência de know-how e contrato de prestação de serviço, né? Então, o mercado ainda era muito incipiente. E aí, eu trabalhei lá, fiquei lá, acho que mais ou menos uns 2 anos, depois eu acabei montando o meu escritório, né, em parceria com a Celina saiu e a gente montou um escritório, eu na parte jurídica, ela na parte de consultoria, e aí depois de um tempo eu acabei saindo, montando o meu escritório mesmo, aí foi aquilo, eu e uma recepcionista, uma estagiária, uma recepcionista, uma estagiária e uma advogada, e aí vai, sabe, quando você vai aumentando, né? E aí, hoje, o escritório está no mercado há mais de 36 anos, né? Nós estamos fazendo esse ano. Eu realmente comecei a trabalhar em franquia antes da constituição da minha empresa. E é isso, né? A gente vê, na verdade, quando eu olho para trás e olho a evolução do franchise, né? O que o franchise significa hoje para a economia brasileira, o que o franchise traz de prosperidade para as pessoas, né? Para pessoas que, às vezes, conseguiram atingir um nível financeiro, um nível social que não tinham. Isso é muito bonito, né? Eu acho isso muito legal, né? E é isso.
E o Franchise na Alegria e na Tristeza foi o primeiro livro, na verdade, que eu escrevi, realmente com o objetivo de trazer simplicidade, para as pessoas entenderem, na prática, o que era o franchise, o que significa o franchising, quais são os cuidados que você tem que ter ao comprar uma franquia. E esse foi um livro que eu foquei para todo mundo. Era um livro que deveria ser tanto para quem é aluno, para quem é professor, para quem é franqueado, para quem é franqueador, para quem é consultor, para quem é... É um livro em geral, então ele é imparcial. Né? Ele serve para qualquer pessoa, até estudante de direito. Quem quer entender? Nossa, o que é franquia? Quais são os princípios? O que é importante? O que eu tenho que prestar atenção? O que eu não tenho? Então, na verdade, foi um livro muito básico, mas essa era a intenção, fazer um livro básico que atingisse todo mundo e que trouxesse para as pessoas a verdade, né, daquilo que acontece na prática. Né? O que é o franchise, quais são os problemas que a gente enfrenta e quais são as formas que você tem de resolver as coisas de uma forma pacífica. Então, mais ou menos, o objetivo do livro era esse. Ninguém chega à terceira edição, né, se não for, primeiro, muito útil, né, às pessoas. Né? E o tempo que a sua trajetória é uma grande jornada que acompanha essa grande jornada do próprio modelo do Brasil, né? Daquilo que não tinha lei específica nenhuma, para hoje ter um marco regulatório que é, inclusive, né, visto como exemplo para outros países, e não é para país pequeno, não, para, né, as grandes potências. O marco regulatório brasileiro é estudado na Europa, né, é estudado na Ásia, né, serve de modelo. Então, o livro ele tem essa característica também de uma grande utilidade, a leitura dele é fácil, né? Eu fui ler e ele flui, né? Não é uma linguagem, aquelas linguagens técnicas, herméticas, não. É para quem está no dia a dia da operação mesmo, né? E essa jornada que foi mudando, né, ao longo do tempo, a configuração desse modelo que fez e faz tanto sucesso no Brasil. Esse era o objetivo do livro, ele ter uma linguagem acessível, ele ser simples no entendimento, na leitura, para que não fosse aquela coisa juridiquês que cansa e que não é todo mundo que consegue entender. O livro, a minha intenção, quando eu escrevi o Franchise na Alegria e na Tristeza, era, primeiro, colocar a minha experiência, porque quando eu lancei o livro em 2008, eu já tinha empresa desde 90, então, quer dizer, já eram quase 18 anos que eu estava atuando no franquia, e eu queria colocar assim, apresentar um franchising de uma forma muito simples, objetiva e clara. Né? Então, vocês querem entender sobre franquia? É como se fosse um manualzinho, né? Como se fosse uma funciona cartilha. Muito. Como se fosse uma cartilha. Você vai lá, você vai ver os capítulos, o que é coffee, o que é... Eu acho que, na verdade, o objetivo do livro era esse. E nessa terceira edição, realmente, como eu escrevi outros livros nesse meio tempo, chegou a hora que eu falei, meu Deus, o Franchise na Alegria e na Tristeza está atrasado, porque já teve uma outra lei aí em 2019, que está vigorando desde 2020, a gente precisa atualizar. E como o livro ele tem essa proposta de funcionar como uma cartilha, eu falei, bom, então está na hora da gente atualizar aquilo que mudou, e principalmente em relação à lei, e trazer uma atualização, né, jurídica do que evoluiu nesses últimos anos, porque de 2008 para cá é uma outra época. Nós estamos falando de um outro mundo, né? O mundo é outro. O mundo é outro. Então, eu acho que a nossa intenção foi realmente trazer essa atualização para esse livro. Eu penso, aí você me corrige, né, que no cerne, na base da primeira linha do franchise, existem dois grandes pontos, dois grandes pilares, que dizem o que ele é. Ele é um modelo de expansão com capital e expertise de terceiros sobre aquele local, né, sobre a realidade do local. Então, o franqueador, ele se vale do que o franqueado, ou o candidato a franqueado, vai pagar como taxa de franquia, e outras taxas ao longo do processo, né, os royalties, outras coisas que virão, e daquele conhecimento local, porque uma coisa sou eu aqui de Belo Horizonte imaginando como é
Chapada Gaúcha, que é a última cidade ao norte de Minas. Outra coisa é quem vive em Chapada Gaúcha. Né? E do lado franqueado é você começar um negócio que já foi testado, que já está validado e que te dá suporte de gestão, né? Te ajuda a fazer a gestão, porque o franchise é muito utilizado pelo empreendedor de primeira viagem, com primeira experiência, que justamente ele quer alguma segurança, porque investir sempre implica nisso. Né? Posto isso, que é o que eu imagino como primeira linha do franchise, fui ler o seu livro, e o primeiro capítulo, o título dele é A Satisfação do Relacionamento. Então, eu posso entender que, apesar da enorme importância, ou além da enorme importância da formalização, dos documentos, de toda a segurança jurídica que o marco regulatório nos dá, antes de tudo, ou principalmente, uma questão de se relacionar. As pessoas precisam conversar. Faz sentido? Então, e é exatamente isso, quando você fala satisfação, é uma palavrinha que tem uma abrangência muito grande, né? Porque o que satisfaz um, não necessariamente satisfaz o outro. E na hora que você tem uma rede de franquia, onde você vai trabalhar com várias pessoas que, por mais que você tenha um perfil de franqueado delineado, cada um teve uma educação, cada um tem uma referência, cada um tem um propósito de vida, cada um tem um sonho, cada um tem uma necessidade. Então, para o franqueador, isso realmente gera um grande desafio. Um desafio de satisfazer pessoas que estão investindo o seu dinheiro na sua marca com expectativas diferentes. Né? Não necessariamente todos os franqueados estão entrando na rede com a mesma expectativa. Às vezes, alguns estão com uma expectativa muito alta, que vai ser difícil superar. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de imprevisibilidade. Por quê? Porque o ser humano é imprevisível. O que o ser humano pensa hoje, ele não pensa amanhã. O que ele quer hoje não é o que ele quer amanhã. Então, o franchising, por mais que ele evolua como modelo de negócio, o que é mais importante para quem vai atuar no franchising é entender de gente. Eu tenho que entender como é que funciona o cérebro humano. Como é que as pessoas se comportam numa insatisfação? Como é que as pessoas se comportam quando estão frustradas? Como é que a pessoa lida, né, com momentos de estresse, com momentos de cobrança, com momentos de desconhecimento, de não pertencimento? Porque o franchising, ele tem que significar acolhimento de alguma forma. Eu tenho que acolher os meus franqueados, né? Então, quando isso... E são vários, né? É confiança, é segurança, é acolhimento, é pertencimento. Quando você fala disso, você está falando de necessidades básicas do ser humano. E aí fica muito difícil, né? Você conseguir contemporizar tudo. E esse é o grande desafio do franqueador. Então, eu sempre digo, antes de você analisar perfil de franqueado, você tem que pensar no perfil do franqueador. Franqueador, empresário, empreendedor, você tem perfil para ser franqueador? Porque você vai ter que ser um cara muito generoso, doador, você vai ter que estar sempre preocupado em fazer com que o franqueado ganhe dinheiro, que ele esteja feliz, que ele esteja realizado. É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. E muito mais hoje, né, Daniela? Que as pessoas têm, assim, o modelo hoje é olhar para o lado e querer o que o outro tem. Ir nas redes sociais e falar, nossa, mas eu queria estar como aquele ali, olha, ele não para de viajar. Nossa, olha aquele ali, olha lá a roupa da outra, olha. As pessoas acabam querendo incorporar na vida delas a vida do outro. Então, e numa velocidade nunca vista, né? Real time. Então, é para ontem. Então, isso é muito difícil. Eu acho que hoje o grande desafio de você realmente ter uma rede feliz, satisfeita, realizada, é um baita de um trabalho, é um trabalho constante, ele é diário, ele é aquele de estar, sabe assim, é formiguinha, é ir lá, é todo dia, é educação, é acolhimento, é ouvir, é saber falar, habilidade para se comunicar, porque no fim tudo é comunicação, né?
Tudo, no fim, acaba caindo numa dificuldade ou numa competência para saber se comunicar bem. Então, o franchise, ele tem, assim, a essência dele é muito bacana, né? Porque é você unir, né, a força de um com a expertise do outro e fazer daquilo uma bela de uma limonada. É, tá. Eu, inclusive, tinha no meu roteiro a pergunta de quais eram os principais conflitos. Mas ouvindo a sua explicação, nem sei se tem principais, porque a diversidade, que é isso, é o mexer com as expectativas, com os sonhos, com o que está no contrato, porque tem direitos e obrigações, né? Então, assim, eu acho que o mais importante de também... de áreas sem fim, quase. Não, Dani, e o que foi dito no processo de seleção, né? Porque, dependendo daquilo que me foi dito ou que me foi apresentado no processo de seleção, eu vou levar aquilo para todo o relacionamento. Então, eu acho que aí começa. Não, mas eu recebi esses números, mas ele falou isso, mas me prometeu aquilo, e aí já entra com uma expectativa falsa, que jamais será superada, porque no processo de seleção, as informações que foram apresentadas para aquele candidato não são ou totalmente verídicas, ou são, de uma certa forma, um pouco distorcidas da realidade. E aí não adianta. Inalcançáveis, né? Sim. Até quero, mas neste momento de país, nesse momento de mercado, né? Pode não ser alcançável nesse território específico. Né? Eu vou prometer uma rentabilidade muito alta. Vai ter alguma parte do Brasil que não vai alcançar. Lógico. Não, e outra coisa, né? Eu acho que é importante também, é que, na verdade, quando um candidato vai à busca de uma franquia, ele, às vezes, lê ou tem acesso aos mitos do franchising. Franquia, você trabalha pouco e ganha muito. Franquia é satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Sabe aquelas coisas que, às vezes, as pessoas repetem por desconhecimento, sabe? Por desconhecimento. Não, franquia, 100% de garantia, risco zero. A pessoa ouviu ou leu em algum lugar, ou alguém falou que franquia é assim, ela já entra, por mais que ela não tenha recebido essa informação no processo de seleção, ela entra, psicologicamente, ela já entra com aquela ideia. Então, aquilo complica, porque expectativa é uma coisa que a gente não controla, né? Ela vem de dentro. A gente tem expectativa em relação às nossas vidas, a gente tem expectativa em relação aos nossa família, os nossos filhos, tudo. Aquilo é uma coisa, natural, vem de dentro. Então, todo mundo já nasce, qualquer sonho e qualquer projeto, você tem sempre uma expectativa. Não dá para dizer, não, vou me eliminar. Não tem como eliminar. Agora, o problema é você alcançar, né? O problema é aquilo ser, como você falou, alcançável, né? Porque se não dá para o franqueado atingir aquilo, gera uma frustração muito grande. E aí, essa frustração, ela é externada como? Com comportamentos, às vezes, não éticos, ou com comportamentos que prejudicam a própria operação da franquia, ou a própria reputação da marca, né? Por quê? Porque o franqueado começa a ficar inadimplente, ele começa a não participar dos treinamentos, ele não vai na unidade, ele não faz a gestão de pessoas, e aí isso começa, né, acaba gerando conflitos que são, na verdade, muito difíceis depois de serem solucionados, né? E é por isso que a gente tem hoje um grau tão grande de judicialização no franchising. É uma pena o próprio corpo jurídico levar o franchising para esse caminho, porque existem formas de solução de conflitos que você não necessariamente precisa discutir na justiça, mas tem um processo. Como é que eu faço uma gestão de conflito internamente antes de oferecer essa solução para o Poder Judiciário ou para uma arbitragem? É competência, é habilidade, é eu aprender a negociar. O franqueador tem duas coisas que ele tem que saber, que são imprescindíveis para ser franqueador. Além de ter um negócio bom, rentável, ele ter uma estrutura, ser um bom comunicador. Primeiro,
ele tem que ter perfil de franqueador, gostar de gente, de se relacionar. E segundo, entender de negociação. Ele tem que entender de negociação, porque é básico. Você vai negociar todos os dias você vai ter algum franqueado reclamando de alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa. Então, o que o franqueador tem que aprender? A negociar. Ele tem que ter técnicas de negociação. Para quê? Para que a rede dele não seja uma rede que dê mais problema do que alegria, sabe? Que você fale, pô, todo dia eu vou acordar para ficar resolvendo pepino. Não é isso que eu quero. Eu quero olhar para frente, eu sou visionário, eu quero trazer novas parcerias, eu quero lançar novos produtos. Né? O franqueador está olhando sempre para frente. E, na verdade, quando ele não tem essa boa gestão jurídica, eu não acho que nem é jurídica, é gestão empresarial mesmo, porque a negociação ela está muito mais ligada na gestão empresarial do que jurídico. Se o franqueador não tem esse olhar, ele vai acabar acordando todo dia para ficar resolvendo o pepino, tendo conversas. As conversas difíceis, elas existem, não tem como fugir de conversa difícil num sistema de franquia, e você tem que aprender. Como é que é? Conversa, porque é o que você falou, ninguém mais conversa. E as conversas difíceis, então? Pior ainda, se as pessoas não conseguem conversar, porque não conseguem trocar ideia, porque está todo mundo no celular, você imagina quando é um assunto delicado, espinhoso. Como é que faz? Aí é que não tem conversa. E tem mais uma questão que é também parte do trabalho do franqueador, que é mediar outras conversas, porque a cadeia produtiva não é só franqueado e franqueado, estava ótimo. Se você tem outros entes nessa cadeia, fornecedores, né, outros parceiros, né, você tem, às vezes, o marketing local, né, então você tem que contratar alguém para fazer o marketing local. Né, se o produto não for pronto e embalado, né, muitos fornecedores que mexem com alimentação, então tem que comprar produto fresco na CA, tem que pensar na sazonalidade, se você vai vender um alimento, provavelmente no mesmo dia não se vende o mesmo alimento em Curitiba e em Manaus, por exemplo, exato. Né, dependendo do que for. Então, assim, um monte de gente no meio desse caminho, um monte de outras empresas, é uma longa cadeia, porque a gente pensa primeiro, franqueador, beleza, 2 já dá problema suficiente, mas não são só 2. Não. Muito raro ser só 2. Não, exatamente isso. Você falou todos os stakeholders que envolvem o sistema, prestador de serviço, você tem fornecedor, você tem parceiro. Então, quer dizer, é um ecossistema, né? Na verdade, o franchise ele é um ecossistema orgânico que funciona de uma forma assim contínua, né? Então não dá para parar. É um trem que partiu. No que ele partiu, você tem que não é um sistema que você consegue monitorar, acelera. Você pode até pensar numa aceleração no processo de seleção, então vou colocar mais franqueados, mas você não pode esquecer dos que estão dentro, e na hora que se acelera, você acaba trazendo mais trabalho para a estrutura, para a tua estrutura, você tem que ter estrutura para atender uma aceleração, né? E entender também o quanto essa aceleração está trazendo franqueados competentes, né? Ou compatíveis com o teu negócio. Então, quer dizer, não é fácil. É um sistema que traz muita alegria e eu acho que ele traz muito retorno para quem investe. E eu conheço franqueados que estão, assim, atingiram um nível, um patamar de vida muito legal, estão super satisfeitos e tal, mas trabalharam muito, tiveram muitas conversas difíceis, foram extremamente conscienciosos, conciliadores. Por quê? Porque não é uma trajetória, não, entrei em franchise, tudo bem, vai dar tudo certo. Não é muito assim. Né? Você tem que dar, né? Não, e qualquer negócio, né, Daniela? Qualquer. Relação empregado-empregador, relação marido e mulher, relação pais e filhos, relação professores e alunos. Qual delas não tem problema? Exatamente. Bem mais simples, bem mais próximos e dão problema. Né? E aí eu queria te perguntar um outro ponto, que é uma palavra que você já usou, que é
às vezes ela está ficando até rasteira, mas ela é super importante, que é a reputação, né? O quanto que o franqueador tem uma responsabilidade sobre essa questão, porque eu, consumidora, se fechar aquela loja de chocolate famosa, que é franquia, que é uma, né, uma das maiores do Brasil, se ela fechar, tem uma aqui embaixo, a 2 quarteirões aqui do jornal, se ela fechar, para mim, quem teve problema foi a marca. Não foi o franqueado. Quem teve problema Você nem foi sabe. a E você franqueadora, nem... né? Sei se é João Maria ou José, né? Sei o nome do dono da marca. E quem teve problema foi ele. Né? Então, essa questão da reputação é muito sensível, muito delicada. Né? Construir reputação é uma coisa muito difícil. Agora, acabar com a reputação é uma coisa muito fácil. Então, Nossa, assim, acaba tudo muito isso de rápido. novo, né? O quanto é importante essa proximidade e essa vontade e essa coragem de ter conversas difíceis, em nome da reputação. Né? Exatamente. A gestão da reputação da marca é uma dos cuidados que o franqueador tem que ter. Ele, durante toda a trajetória dele, ele tem que estar muito atento a isso, porque a reputação da marca é tudo. A marca é, né, na verdade, o símbolo do sucesso dele. Né? As pessoas procuram a marca. Ninguém entra numa loja para falar, bom, é franqueado, não é loja própria, não é. O consumidor está indo atrás do produto e da marca. Então, para o franqueador, gerir a reputação da marca tem muito a ver com a forma como ele está se relacionando com seus franqueados também. Ou como é que ele está hoje conquistando esses franqueados e monitorando o comportamento dos franqueados dentro dessa política de gestão da reputação. Porque uma coisa é o que ele olha para as lojas dele, mas como é que está o franqueado que tem uma loja em Palmas? O que ele está colocando nas redes sociais? Que tipo de comentário ele está fazendo sobre a marca? Né? Como é que está a loja dele? Como é que está a loja dele? Está decorada ou está expondo os produtos do jeito que é o padrão da marca? Ele está se comportando dentro do padrão da marca? Então, tudo isso, porque tudo vai contar. Então, você imagina, né, a responsabilidade e a segurança que você deve ter a partir do momento que você tem, sei lá, 300, 400, 1.000 pessoas utilizando a tua marca e você conseguir controlar, né, todos esses comportamentos. Porque eu até escrevi um artigo no LinkedIn falando sobre direito, contrato e ética. O que o direito fala de franquia? O que o contrato, na verdade, estipula como regras? Mas o que vai contar no fim do dia é a ética. É a ética do comportamento do franqueador e do franqueado. Isso não está escrito em lugar nenhum, porque são comportamentos. Comportamento ético, ele é muito mais uma questão de bom senso, de princípios e valores, do que regras contratuais. Exatamente. Você tem, inclusive, no livro tem um capítulo, né? O 7. O 7. Exatamente. Que é sobre isso, né? Ética no relacionamento, que tem um tópico que é a autorregulamentação. Né? A ABF, inclusive, tem o seu próprio código de ética e sugere às franqueadoras que também tenham. Né? Então, assim, é importante refletir e até sistematizar isso, né? Sistematizar o pensamento costuma ajudar muito, né? Para quando a gente tem alguma dúvida, ou essa dúvida vira um conflito, né? Você tem onde recorrer para entender, né? O que eu estou fazendo vai até onde vai o meu direito, até onde começa o meu dever. Eu acho que é muito a definição dos papéis, né? É o franqueado entender até onde vai o papel do franqueador como franqueador e até onde entra o papel dele como franqueado. Isso tem que estar muito claro, e eu acho que isso já começa no processo de seleção. No processo de seleção, é muito importante que isso esteja entendido, compreendido e aceito pelo franqueado. Franqueado, o meu papel é esse, o que eu vou fazer por você vai até aqui. A partir desse momento, é você. É você que vai operar, é você que vai gerir financeiramente a sua unidade, é você que vai gerir as pessoas e, além de tudo, o que vai balizar o seu comportamento e o nosso é a nossa ética.
E aí o franqueador colocar de uma forma muito clara o que ele considera comportamentos éticos e não éticos. Por quê? Porque eu, franqueador, vou estar sempre trabalhando pela boa reputação da minha marca. Nem que isso eu tenha que sacrificar o meu relacionamento com você, se você não estiver trabalhando a favor da minha reputação. Isso tem que deixar muito claro, para que o franqueado entre com consciência. O que eu acho que hoje existe, Daniela, é que muitos franqueados entram com um conhecimento e com uma consciência muito baixa. Eles não entendem a profundidade que requer aquele relacionamento. Eles acham que eles vão receber um produto, um marketing, vão receber know-how e só vão ter que replicar aquilo. Eles esquecem que tem milhares de outras coisas que ele vai ter que fazer, outras atividades que ele vai ter que exercer como franqueado e que vai depender muito da forma como ele vai exercer aquilo. Então, isso tem que deixar... Eu acho que tudo começa no processo de seleção. Acho que isso tem que estar muito claro para que o franqueado entenda até onde a franqueadora vai permitir certos comportamentos e a partir de que momento a franqueadora, para esses tipos de comportamento, ela vai ser realmente rígida, ela vai ser cartesiana. Por quê? Porque a reputação da marca está em primeiro lugar. Isso tem que estar muito claro para o franqueado. E essa consciência e internalizar esse sentimento de que, eventualmente, descontinuar uma relação, uma operação, não é um sinal de fracasso, é um sinal de proteção da marca e do próprio empreendedor, porque de todo jeito ele está investindo tempo, dinheiro, esforço, sonho, relação com família, às vezes, né, porque é um negócio, né, ele absorve muito a pessoa, e que às vezes essa descontinuidade não é simplesmente uma punição ou sinal de fracasso, é proteção do negócio das duas partes, para que as duas partes cessem algum tipo de prejuízo, né? Não, e é proteção do próprio negócio do franqueado, qualquer coisa que ele faça contra a marca, ele está fazendo contra ele, né? Óbvio, porque ele está utilizando a marca. Então, na verdade, não tem muito sentido. O importante é todo mundo trabalhar pela boa reputação da marca. Isso eu acho que mas tem que ser dito, sabe, Daniela? Eu acho que, às vezes, as pessoas subentendem alguma coisa, né? Mas fica muito subliminar, mas aquilo não é colocado de uma forma muito clara. E quanto mais houver clareza na exposição das características da franquia, do que aquele franqueador entende como extremamente necessário e negociável, eu acho que ele tem que deixar claro. Eu acho que isso tem que ser colocado de uma forma muito clara, para que aquele candidato perceba, bom, não gostei, essa franquia não é para mim. E tudo bem. Não é aquela coisa, franchising serve para todos, mas não para qualquer um. Pode ser que seja bom para você e não é bom para mim. Porque não tem jeito, quando a gente tem um problema numa franquia, a gente tem 3 situações, né? Ou o franqueador recompra, ou o franqueado transfere, ou o franqueado fecha. Né? Não tem outra. Antes da pandemia, fechar uma unidade, transferir não, mas fechar uma unidade era assim, ai meu Deus, todo mundo morrendo. Hoje, depois da pandemia, caiu um pouco isso, sabe? Eu acho que hoje todo mundo entende que realmente fechar, às vezes, uma unidade ou ter que realmente sair daquele território na verdade, muito mais uma decisão empresarial correta, é muito mais uma salvação do que realmente um problema. E tudo bem, tem franquias que abrem 200 em sei lá, quantos anos e fecham 50. Tudo bem, hoje fechar a unidade é muito mais uma depuração, às vezes, da própria rede, né, do que um problema. Mas antes da pandemia, realmente, quando o franqueador fechava uma unidade, ele queria morrer. Agora mudou um pouco isso. Eu acho que já estão encarando que isso faz parte da própria evolução do sistema, sabe?
Você... É um sinal de maturidade do sistema Isso, de negócios do próprio país. Né? A exato. BF já vem há alguns anos falando da questão dos multifranqueados, os franqueados Isso. multiunidades, né? Que é um sinal de maturidade. Né? Tem essa coisa de que as coisas não pegam no Brasil, mas quando elas são bem feitas, pegam sim. Eu acho que o Ah, franchise é lógico que um pega. exemplo disso, né? Nossa, o franchise é um super exemplo. O Brasil é considerado um dos melhores, maiores países que aqui o franchising é atuante. Então, quer dizer, nós somos exemplo, né? Como você mesmo falou no Né? começo aqui do nosso bate-papo. Então, e nós temos marcas maravilhosas, marcas que conduzem as suas redes de uma forma exemplar. Temos exemplos muito, muito, muito louváveis, né? De franquia, mas é um sistema onde você realmente tem que se dedicar muito, tanto o franqueador quanto o franqueado. A dedicação, ela é ininterrupta. Para você E ter a sucesso... gente aponta muito o sucesso pelo interesse que as marcas estrangeiras têm pelo mercado brasileiro. Isso. Também porque somos 200 milhões de consumidores em potencial, estamos entre as 12, 15 maiores economias do mundo, que não é pouca coisa, mas também porque temos um ambiente seguro, um ambiente jurídico seguro. Mas um outro ponto que mostra também a nossa qualidade, como, né, o sistema brasileiro como de qualidade, é a ida das nossas marcas nacionais para fora. Porque não é só uma questão de ter um produto desejável, né? Porque o mundo inteiro oferece produtos desejáveis para o mundo inteiro. Então, quando as nossas marcas vão, é porque elas conseguiram construir algo aqui muito sólido, né? Lógico, lógico, ninguém se aventura a ir para fora para montar ou buscar um parceiro fora do país se não tiver muito bem solidificado aqui, né? Acho que você tem que ter uma marca solidificada, você tem que ter experiência, vivência, ter comido sal para falar, bom, agora está na hora de eu, né, poder expandir internacionalmente, porque também tem todos os seus desafios, né? Muitos. A Porque começar pela língua, né? não só língua, até pela nossa própria moeda, né? Porque a nossa moeda é fraca. Ela é fraca. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, quanto vale o real? Então, quer dizer, o custo, o investimento para você ir para fora, ele é alto. Então, você tem que estar muito seguro, tem que ter um belo de um caixa, escolher o parceiro certo, como você vai trabalhar esse parceiro, como é que você vai construir esse relacionamento, porque aí são desafios ainda no outro nível, né? Desafios que onde o investimento, a dedicação é muito maior. Então, Sim. você parte para uma outra esfera já, né? A expansão internacional. O livro, no final dele, ele traz um guia para boa convivência entre franqueados e franqueadores. Ele é bem detalhado, né? E é bem guia mesmo, né? Vai tópico por tópico. O que é ali? Se você tivesse, Melita, eu vou te dar a chance de dar só um conselho. Só uma coisa sintética, só um conselho para que franqueados e franqueadores realmente consigam a boa convivência. O que você pode falar? Eu falaria, trabalhem e pratiquem a boa comunicação. A comunicação, eu acho que da comunicação parte tudo, né? Então, é habilidade para se comunicar, dos dois lados, tanto o franqueador quanto o franqueado. Né? Habilidade para se comunicar, evitar, praticar a comunicação não violenta, praticar a comunicação cuidadosa, a escuta ativa, né? Empatia, tentar colocar as coisas da forma mais objetiva e profissional possível, dos dois lados, mesmo as insatisfações. Porque franqueador também pode estar insatisfeito com o franqueado. Mas como é que ele coloca isso? Sem agredir o franqueado. Sem agredir a integridade do franqueado, como pessoa, como ser humano. E eu acho que a humanização que a gente fala, que eu acho que ela é tão presente no franchising, o franchising sempre foi humanizado. A essência dele é ser humano, até porque a lei fala do franqueado pessoa física. A lei não fala que quem vai se candidatar à franquia é uma pessoa jurídica, não, é uma pessoa física.
né? Então, a humanização, ela está inserida na própria essência do franchising. Então, prestando atenção que o franchising, ele lida com gente e as pessoas têm que saber se comunicar para ter bons relacionamentos, a dica, apesar de eu ter colocado lá 20 dicas, a mais importante de todas, para mim, saibam se comunicar, saibam falar, tenham habilidade para ouvir, coloquem as coisas de uma forma, sabe aquela impecabilidade das palavras? Use a palavra certa no momento certo. Por quê? Porque nós, brasileiros, nós temos uma característica que nós levamos as coisas muito para o lado pessoal, né? Então, se eu falar torto com você, você já vai pegar bode de mim e já vai falar, não vou falar mais com ela, porque ela é isso, ela é aquilo. A gente tem essa característica, né? E todos os relacionamentos, a gente percebe isso. O brasileiro tem essa tendência de qualquer crítica ele levar para o lado pessoal. Ele não consegue separar o profissional do pessoal. Ele acaba levando para o lado pessoal e acaba, né, a gente acaba começando o conflito. Isso não acontece em outras culturas, né? Na cultura americana, o próprio europeu, eles falam, mas, entendeu? Ainda eles não levam para o lado pessoal. É capaz de ter uma discussão na mesa, levantar e no dia seguinte estão lá tomando café e está tudo bem. Né? Aqui o brasileiro não é assim. Então, por isso que é mais importante ainda a gente prestar atenção na comunicação. E a comunicação não é só ouvir, falar, é também de entender, de ter empatia para ouvir o outro e saber usar, né, as palavras e a forma de comunicação correta. Né? É o acolhimento. Inclusive, na comunicação, você acolher o que o outro está te colocando. Porque para ele é importante. Para mim pode ser uma besteira, mas para você não é. E respeito a você, eu vou te ouvir com toda a atenção que eu posso. Porque isso mostra o quê? Respeito, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar uma boa dica, eu falar, gente, vamos aprender a se comunicar. Excelente dica. Vamos utilizar boas técnicas de comunicação, porque aí a gente elimina, né, muitos conflitos que são originados, às vezes, por pega-bode, porque um falou uma palavra, porque usou, porque me diminuiu, porque falou que eu não sou competente. Então, sabe, é uma série de sensações e de sentimentos que não adianta, que não tem como. Sentimento é sentimento. O que a pessoa sente é aquilo que ela sente, não tem jeito. Por que ela sente daquele jeito? Porque ela é ela. E você é você e eu sou eu. Então, eu daria uma dica, vamos investir na comunicação. Excelente, porque nós vivemos na era que a gente nunca teve tanta informação e tão pouca comunicação. Né? Porque a comunicação é o processo, né? É isso aqui. Não é um monte de coisa escrita que eu te mando, não é um áudio que eu te mando. Né? É essa convivência, é o dia a dia, né? Não, é olho no olho. É sentar, é conseguir dissertar sobre um assunto, é conseguir conversar. Dedicar tempo. Mas ninguém quer. Imagina, besteira, não vou nem ouvir, não vou nem ligar, não quero nem entender o que ele quer falar. Não tenho tempo, estou cheio de coisa para fazer. É isso. Perfeito. Nossa, não tenho nem como te agradecer essa conversa. Eu que te agradeço, querida. Muito obrigada. Quando você precisar, estou aqui, à disposição. Então, jóia. Então, já estamos combinados. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Tá bom. Tchau, tchau, gente.